Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo em nosso canal hoje. Hoje eu vou falar sobre a importância da empatia, tá? De antemão, eu gostaria logo de indicar esse livro pra vocês aqui, ó. Orientação da Criança, de Ellen White. É um livro maravilhoso. Tá com o fundinho rasgado aqui, arte da minha filha, né? Claro. Mas esse livro é uma bênção, tá? Se você puder adquirir, faça esse investimento. Hoje eu vim falar sobre a importância de nós termos filhos que tem empatia, né? Que tem essa sabedoria de pensar nos outros, né? Então, é um desafio criar nossos filhos. E a gente precisa criar nossos filhos para ser pessoas, né? Que possam servir e ajudar outras pessoas. Pessoas prestativas, que têm empatia, né? Solidárias. Então, a gente vive realmente numa geração em que ela é muito egocêntrica, sabe? Então a gente precisa mesmo ter a reflexão de que nós precisamos ser diferentes. Então aqui nesse livro, ela traz um texto muito interessante que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: ensine seus filhos a ser bondosos e pacientes. Então, se tem uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é a bondade e a paciência, né? Ponto, primeira mão. Como é que a gente ensina nossos filhos a ser bondosos e pacientes? Primeiro, o nosso exemplo. Eu e você precisamos trabalhar isso dentro de nós. A bondade e a paciência. Porque esses são atributos muito importantes para o caráter de nossos filhos. Então, eu preciso ser bondosa. O meu relacionamento conjugal precisa revelar isso. Revelar essa bondade, né? Minha troca de conversa, de relacionamento. Evitar discutir problemas, né, do seu relacionamento na frente dos seus filhos, tratar bem o seu cônjuge, né? Isso de maneira, essa troca tem que ser real entre vocês dois, né? Então a gente ensina nossos filhos a ser bondosos dessa maneira. E eles, claro que eles vão observar também como a gente trata os outros, né? E consequentemente, qual o nível de paciência que a gente tem com nossos filhos, né? Porque às vezes não, é um fato. É muito fácil a gente ter paciência com os outros que não são do nosso meio, da nossa família. Mas se tem uma coisa que a gente precisa ter, é paciência e sabedoria com nossos filhos, né? É como eu relatei no vídeo anterior. Saber que nós que somos o adulto da história, entendeu? Não é a criança, ela tá aqui como uma página em branco para aprender. Então a gente precisa, na prática, no dia a dia, como pais, ser bondosos uns com os outros no lar, né? Porque lá fora é fácil, né? O desafio é no lar ser bondoso. Então a gente precisa ver uma vida de oração. Você e seu marido, né? Se você é casada, deve manter esse vínculo de entender que vocês estão formando caráter. Claro que não existe nenhum relacionamento perfeito, mas quando houver necessidade de discussão, discutir em off, né? Aí a gente tem que evitar resolver esses problemas, né? Então, se conhecer é um dos principais fatores mais importantes para que a gente evite alguns conflitos. Por exemplo, quando você perceber que a cabeça está esquentando e que você vai perder a paciência, é melhor você se afastar, beber uma água, lavar o rosto, porque, claro, que essas explosões de raiva vai causar em nós um arrependimento. Então, a gente precisa se afastar, né? Quando José, né, ele estava numa situação muito complicada ali, sendo tentado por aquela mulher, ele fugiu. Então, o problema não é ser tentado, porque a gente vai ser tentado a falar certas coisas, a se estressar, e vai acontecer que a gente já perdeu o controle algumas vezes. Mas não pode ser na sua casa uma rotina. Todos os dias, todos os momentos, você ser totalmente impaciente com os seus filhos, porque eles vão sentir essa sensação e vai refletir esse sentimento, né? Então, se são filhos pequenos, eles não sabem ainda controlar sentimentos, não sabem o que sentem, né? E não sabem o que fazer com o que sente. Então, assim, a gente precisa reconhecer e conhecer a nós mesmos, saber que nossos limites. Vi que seu filho, por algum momento, tirou um pouquinho da sua paciência, se afasta. Se afasta pra não falar besteira nem fazer besteira, tá? Ser bondosos e pacientes, esse é o primeiro quesito que eu queria falar aqui, né? E o outro é pensar nos outros. Eita, essa geração de selfie, de minha própria imagem, de minha própria barriga, de farinha pouco, meu pirão primeiro. Então esse é outro desafio. A gente precisa pensar nos outros. E como eu não posso deixar de falar que nós somos exemplos, nossos filhos verão se a gente somos solidários,
se a gente pensa, se como esposa a gente pensa no nosso cônjuge, se que quando nós estamos em rodas, assim, talvez seus filhos não tenham irmãos, mas ter irmãos também é uma bênção, né? Ensina, é um exemplo, né? Irmandade, aí a igreja é um exemplo de também pensar no outro. A gente precisa primeiro praticar, ter isso como prática, levar o seu filho, se ele já for maiorzinho, a uma ONG de crianças necessitadas, pensar nos outros, porque isso causa em nós também um impacto de gratidão, porque quando nossos filhos começam a pensar nos outros, eles vão assim, caramba, a minha vida não é tão ruim assim, tem situações piores, e eu vou agradecer, né? E sem dizer que pensar nos outros, fazer o bem, ser solidário, causa em nós impactos maravilhosos no nosso cérebro, isso é uma bênção. Produção de hormônios saudáveis como a serotonina, a dopamina, que dá uma sensação de bem-estar e felicidade. Então, quer ver filhos felizes? Ensine seus filhos a pensar nos outros, a respeitar o autista, o cadeirante, a respeitar as crianças diferentes, a respeitar as crianças que têm os cabelos mais black, a respeitar as crianças com sua individualidade. Ensina seus filhos a serem empáticos, ensina seus filhos a serem amorosos, a dividir o lanche, a entender a dor do outro, não pensar em si mesmos. Porque quanto mais a gente pensa só em nosso próprio umbigo, sabe o que vai causar dentro da gente? Infelicidade. Sabe o que vai crescer dentro da gente? Orgulho. Então a gente tem que aprender que a palavra de Deus diz, lá nesse verso, que dar é melhor do que receber. E a ciência prova isso. Então, o nosso cérebro precisa disso, nossa felicidade depende disso, de fazer o bem, tá? De sermos bondosos uns com os outros. O desafio está aí, o Espírito Santo está para nos ajudar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá? Um abraço e não esqueça, por favor, curta esse vídeo, se puder comente e compartilhe, tá bom? E também sugira outros também pra gente ajudar assim o nosso canal, tá bom? Um abraço, estou aqui pra te ajudar. Se precisar de mim, me chame nas redes sociais ou no direct, tá? O que eu puder fazer, estarei fazendo pra gente ter uma maternidade cada dia mais leve e com missão, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijão, tchau, tchau.